Muito bem, mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto do conhecimento da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Objeto do conhecimento de nossa aula de hoje, aula 59, reconstrução das condições de produção e recepção dos textos e adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero. Detalhamento, olha aí, leitura, interpretação e reflexão de textos de divulgação científica, elementos constituintes, recursos linguísticos, linguagens e características. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à aula de hoje? Muito bem, imagine que você é um cientista. Já se imaginou como cientista? Não, não se imaginou? Muito bem. Agora imagine, olha só aí, ó. Imagine que como cientista, olha só, tá aí, ó. Imagine que como cientista você fez uma estranha descoberta. Você ali é um cientista, fez uma estranha descoberta. Muito bem. De que forma, olha só, de que forma você poderia divulgar essa descoberta? Como que você ia divulgar essa descoberta? Como seria essa linguagem que você ia expô-la? Né? Como você ia indicar ali, mostrar essa sua estranha descoberta? Como você ia demonstrar? Com qual linguagem você utilizaria para pegar um amplo público? Não sabe como? Vamos conhecer agora, vamos falar sobre esse tipo de texto, que são os textos de divulgação científica. Olha só aí. Então temos aí, o que é um texto? Um texto de divulgação científica. Texto de divulgação científica é destinado à divulgação do saber científico em uma linguagem mais didática, mais informativa, ou seja, de mais fácil acesso às pessoas que não conhecem. Então, um texto científico, ele não vai trazer características ali que vai dificultar o entendimento. A ideia é facilitar o entendimento desses conhecimentos científicos. Para quê, professor? Para ampliar o alcance ali num público maior, num público um público maior possível, né? Então, ele vai trazer essa característica, esse texto de divulgação, ele vai trazer essa característica ali de uma forma mais didática, mais simples, mais objetiva, e que possa informar essas pessoas leigas, que não têm o conhecimento científico, não são cientistas, né? Então, por isso, ele vai trazer essa característica. Muito bem, olha só. Notaram aí, então, que ele vai trazer essa característica didática, uma ideia mais simples, uma ideia mais objetiva, para que o texto seja entendido por um público amplo, ok? Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre as características dos textos de divulgação? Olha só. Então, temos aí algumas características dos textos de divulgação científica. Temos que indicar aqui algumas delas. Olha só, vou indicar aqui para vocês características de divulgação científica. Muito bem, olha só. Então, temos aqui, ó, primeiro, ele vai apresentar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, olha só, uma linguagem ali que você vai compreender, vai ler, ele vai estar associado ali a uma linguagem verbal, associado às linguagens não verbais, né? Então ele vai ser ali uma linguagem mista, trazer essas duas informações, esses dois tipos de linguagem, para quê? Para apresentar para você ali características
associativas, para que você possa compreender, porque você observando ali a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ela vai facilitar a sua leitura, né? Você já não conhece muito ali, né? Porque o texto, ele é um texto para pessoas leigas, pessoas que não estão ali no ramo científico. Então, ele vai trazer ali essa associação, vai trazer o infográfico, vai trazer o texto associado, aí você vai ler, vai associar com aquela linguagem não verbal do infográfico, das imagens, e vai facilitar, com certeza, a sua compreensão desse tipo de texto, já que é um texto simples, um texto direto, um texto objetivo, justamente para pegar todo esse público, um amplo público que vai ali conhecer desse tipo de informação científica, ok? Então, vamos agora sim ver aí as características dos nossos textos de divulgação científica. Muito bem, olha só. Então, temos aí, ele vai apresentar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem pessoal, de acordo com as normas da língua, lógico, né? Não é porque ele é uma linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva, que ele vai deixar de seguir essas normas da língua portuguesa. O que mais que são evitados ali nos textos de divulgação científica? São evitadas as expressões populares, né? As expressões populares, lógico, ele vai seguir ali as normas da língua, então ele vai evitar esse tipo de expressão. O que mais? Ele vai evitar também a linguagem coloquial, já que ele vai utilizar ali as normas da língua, não é isso? Ele vai evitar as gírias também nos textos. O que mais? Figuras de linguagem para não dar dubiedade ao texto, para você compreender. Ele é um texto direto, ele é um texto objetivo, ele é um texto claro, impessoal, seguindo as normas. Então, ele não pode utilizar ali figuras de linguagem, que pode trazer ali redundância, ambiguidade, você não conseguir compreender. Então, características desses textos de divulgação científica. Outra característica, olha só aqui, ó. Eles são escritos por pesquisadores, não por jornalistas, são pesquisadores, especialistas no assunto em que eles estão abordando, né? Dedicado ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Muito bem, então notaram aí que esses textos eles são escritos por pesquisadores, especialista no assunto que ele vai escrever, né? Dedicado ali ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, ele vai fazer essa análise desses métodos científicos, desse estudo sobre algum tipo de ciência, que eles são especialistas e vão fazer essas pesquisas por métodos científicos e compreender, e depois eles vão fazer esse texto, um texto mais simples, claro, objetivo, para que o leigo, as pessoas que não conhecem ali a ciência, possam compreender sobre aquela descoberta, ok? Muito bem, vamos lá? Vamos continuando falando aí sobre características dos textos de divulgação científica? Muito bem. Outra situação, olha só, é aonde é publicado esse material, onde é publicado esses textos de divulgação científica. Muito bem. Os suportes, ou seja, os locais onde eles são divulgados, são divulgados nesses suportes aqui, ó, nas revistas, nos jornais científicos. Então, revistas científicas, jornais científicos, nos livros também, eles vão ali vão publicar nas plataformas de divulgação científica e vão divulgar também na televisão, também nos portais de internet, eles vão trazer essas características. Muito bem. Então, notaram aí, linguagem simples, linguagem clara, objetiva, produzida por especialistas em ciência, cientistas, mas com uma linguagem que possa conquistar ali o público amplo, um público amplo, né, que desde a criança até os adultos possam compreender a informação que é trazida nesse tipo de texto. Muito bem. Vamos analisar aqui um texto bem interessante, né, que chama-se Aves do Terror, uma ave que foi descoberta aí
que nós vamos observar aqui e compreender um pouco aí sobre esse tipo de árvore. De árvore não, professor, de ave. Aves do terror. Olha só. Muito bem, muito bem. Então temos aqui, ó. Tá aqui o texto, olha só. Aves do terror. Tem aqui, olha, peguei a imagem aqui para você dessa ave aqui, olha. Tá aqui ela, olha só como ela era diferente, né? Ela era diferente, parecia o quê? Elas eram bem grandes, né? Não sei com que ela parece não, viu? Mas vai lá. Uma ema? Talvez uma ema, né? Uma ema com dinossauro, sei lá, algo assim parecido. Então vamos lá. Aves do terror. Olha só como a linguagem desse tipo de texto é uma linguagem simples, que você vai compreender, uma linguagem direta, uma linguagem objetiva. Ele traz ali uma linguagem direta que você vai compreender de maneira fácil esse estudo que foi feito através desses cientistas que escreveu sobre essas aves. Olha só, vamos conhecer um pouco aí sobre essas aves. Aves do terror é o nome do texto. Olha só. De uma forma simplificada, o Phorus racidae, olha só que nome, hein? Tá aqui é o nome científico dele, olha só, o nome científico da ave. Compõe um grupo de aves cujos primeiros representantes foram encontrados em depósitos formados há 60 milhões de anos, bem depois da extinção dos dinossauros não avianos, ocorrida há 66 milhões de anos. Eles viveram até aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. Olha só. Então, o que nós ficamos sabendo aqui a respeito dessas aves? Muito bem, olha só. São os primeiros representantes encontrados há 60 milhões de anos. Bem depois, olha só. Bem depois, 60 milhões, bem depois dos dinossauros, da extinção dos dinossauros. Então, elas vieram depois, né, essas aves. Dinossauros não avianos, olha só. Que não são aves, né? Muito bem. Notaram aí, né? Aí eles vão trazer essas informações, esse estudo sobre essas aves, eles vão apresentando características aqui das aves e vão prosseguindo, olha só, linguagem simples, objetiva. Aí eles continuam falando aqui, ó, o texto continua falando sobre a ave, né? A ave do terror. Diz bem assim, há quem aponte o surgimento do istmo do Panamá, uma porção de terra que ligou os continentes da América do Norte e da América do Sul, mais ou menos por volta desse tempo, como o fator principal para a dizimação do grupo, já que possibilitou a migração de outros carnívoros, como os cachorros e felinos, do norte para o sul, aumentando a competição na busca por presas. Então aqui ele dá a ideia de como se deu essa extinção dessas árvores. Por quê, né? Então elas vieram ali do norte através desse istmo do Panamá, a ligação de terra que tem, que ligou ali a parte norte, né, das Américas até a nossa parte sul. Aí o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, ocorreu ali uma disputa ali uma disputa por alimentos, né, por alimentos. Então, como os alimentos dessas aves ficou mais difícil deles conseguirem esses alimentos para se alimentarem, logicamente, aí eles tenderam ali a sumir. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí, notaram, né? Então, notem que esse texto ele vai nos apresentar características, ele vai nos apresentar ali informações científicas da dizimação desse grupo de aves, ele vai apresentar ali informações de como se deu o extermínio dessas aves que viviam aqui na América do Sul, através de informações claras, objetivas, por que se deu, começou a entrada de felino, de cachorros, né, cachorros e felinos que vieram do norte e do sul, que aumentaram ali a competição por presas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então notem aí que essas características do texto científico, eles vão trazer ali informações, ele vai trazer ali uma linguagem mais simples, ele vai trazer ali uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, eles vão trazer ali essas características
né? Eles vão trazer essas características para que você possa compreender, um público maior possa compreender esse tipo de informação. Muito bem. Vamos ver aqui, olha só, aqui indicando algumas características que nós mostramos aí no texto para você, mas nós vamos mostrar aqui, olha, no site hoje, que apresenta aqui esta matéria. Ela está, inclusive, completa. Se você quiser acessar, né, Uma Nova Ave do Terror é o nome do texto. Então, ele vai trazer essa informação para você e você vai ler aqui, olha só, né, no suporte aqui da internet. Então, você vai compreender e encontrar aqui esse tipo de informação. Então, ele vai trazer aqui essas informações que eu trouxe de um texto, mas também de uma outra perspectiva. Na realidade, um outro texto, né, que ele vai indicar assim, ó, que começa assim o texto, olha só, veja como é o outro texto. Vejo até com uma boa pitada de humor esse tipo de expressão, aves do terror. Sei que talvez seja uma forma injusta de rotular um grupo de animais, que, convenhamos, nada faz diferente de todos os demais na sua luta pela sobrevivência. Porém, raramente uma expressão desse tipo é tão bem aplicada como para o eu não vou conseguir dizer esse nome dele aqui não, novamente, é Porus racidae, um dos mais fascinantes grupos de aves que já existiram. Trata-se de formas terrestres que ocupavam o topo do topo da cadeia alimentar e deveriam ter sido os principais predadores no tempo em que viveram. Aí prossegue o texto. Notem aí que o texto ele é claro, ele é objetivo, ele traz as informações, aqui ele dá introduz aí o texto ali com um certo humor, né, uma certa facilidade de comunicação ali, para que você possa querer conhecer mais sobre esse texto. Então ele vai seguindo aqui o texto, fala sobre o tamanho das aves do terror, que variam de 1 a 3 metros, era o tamanho dessas aves de comprimento, podendo chegar a pesar em torno de 350 quilos. Bem grandes, né? Será que dá para fazer um churrasco deles? Olha só, né? Será que fossem comestíveis? E ele vai trazendo aí as descobertas feitas pelo pesquisador Frederico de Grange, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Os pesquisadores descreveram o mais completo esqueleto de uma ave do terror. E ele vai trazendo essas informações fáceis para você conseguir compreender. Ok? Muito bem. Então, como é que nós chegamos a esse acesso de conhecimento desse tipo de texto de divulgação? Muito bem, vamos saber agora. Olha só a informação que nós temos. Muito bem, então temos aqui, olha só, esse acesso de conhecimento. Como se dá esse acesso de conhecimento? Temos aqui o seguinte, olha só. Temos aqui o seguinte, o artigo de divulgação científica é escrito por um especialista, olha só, é escrito por um especialista da área, ou pelo próprio autor da pesquisa. Muito bem, então notem que não é um jornalista. Pode ser um jornalista, mas que seja especialista nessa área, na área que ele vai escrever o texto, ou pelo próprio autor da pesquisa, que está sendo divulgada. Esse gênero textual recorre a fontes originais do discurso científico, muito bem, fundamentando-se em pesquisas sobre o assunto ou entrevistas com cientistas, de modo a garantir um texto interessante. Então, ele vai trazer a palavra dos cientistas, né, através de entrevistas, ele vai fundamentar ali o seu texto através de pesquisas sobre o assunto que ele vai abordar. Então, mas sempre trazendo uma linguagem simples, direta, para que seja compreensível ao leitor comum. Muito bem, notaram aí? Qual outras informações que nós temos? Temos mais informações, olha só. Então, ele vai trazer ali uma linguagem simples, como eu falei, para divulgar essas informações científicas, com o objetivo dos textos de divulgação científica é tornar acessível ao público leigo conhecimento científico. Ou seja, o público leigo é o público que não tem conhecimento, né? Não é especialista ali em ciência, não é especialista, por exemplo, no conhecimento dessas aves que nós falávamos agora. Então, é um público de conhecimento geral, né? Então, ele vai trazer ao público de conhecimento geral, conhecimento científico ou acadêmico. O autor do artigo precisa traduzir, olha só como ele está
entre aspas aqui, ó, né? Traduzir esses conhecimentos utilizando uma linguagem mais simples, a fim de que o leitor entenda com clareza o teor é a ave, o teor da pesquisa científica apresentada e seus resultados. Temos mais informações aqui, olha só. O artigo de divulgação científica tem como objetivo divulgar algumas informações, como falei, acessível a poucos por especialistas. Para isso, procura atrair o leitor, ressaltando um aspecto curioso, engraçado, intrigante ou emocionante revelado pela pesquisa. Notaram aí que no início, na introdução do texto aí do segundo texto que eu mostrei o link para você, ele traz ali um aspecto curioso, né? Engraçado, intrigante, emocionante, revelado pela pesquisa científica. Então, para amarrar o leitor, para instigar o leitor a observar, a entender e compreender como se dá esse tipo de texto. Então, notaram aí que ele vai trazer essa característica intrigante, né? Ele vai amarrar, ele vai instigar o leitor a tentar compreender, a entender como funciona ali essa pesquisa, a traduzir o conhecimento. Então, ele vai facilitar ali. Vai trazer também entrevistas com os especialistas, que vai indicar como foi feita a pesquisa, como foi descoberta essa pesquisa. Então, como nós vimos aí no link anterior, ele trouxe ali informações sobre uma ave, né, uma ave grande, que chega até 3 metros de tamanho, 300 quilos. Então, você imagina o tamanho dessa ave, né, uma ave andando nos dias de hoje. Já pensou? Né, nós aqui com essa ave, seria uma ave do terror, realmente, como diz lá o nome do texto, como eles chamam a ave na forma popular. Então, tem o nome da ave popular, o nome popular, e o nome científico também, que trouxemos lá, que é aquele nome difícil. Muito bem. Então, ele traz ali aquela linguagem simples, uma linguagem objetiva, para se compreender ali essas características da pesquisa científica. Muito bem, vamos relembrar aqui, olha só, as características. Relembrando aí as características dos textos. Aí depois nós vamos analisar mais um pouquinho ali, um link para nós vermos aí. Então vamos ver aqui, ver se nós depois conseguimos compreender ali no próximo link essas características do texto científico. Olha só, eles apresentam uma linguagem clara. Eles apresentam uma linguagem objetiva. Isso aqui é importante que você saiba, olha aí. Né? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né? Direta, clara, você vai ler o texto, vai compreender o texto da linguagem objetiva, da linguagem científica, uma linguagem pessoal, e também ele vai trazer, apesar ali do bom humor e tudo mais, mas ele vai seguir as normas da língua portuguesa, no caso. Né? Então, eles vão seguir ali as normas, padrões e tudo mais. Eles vão evitar expressões populares. Né? O que mais? A linguagem coloquial, que é a linguagem informal, que nós falamos aí com os nossos amigos, parentes. Eles vão evitar gírias também nos textos, você não vai encontrar. E, principalmente, né, figuras de linguagem. Vão evitar ali a figura de linguagem, a redundância e a ambiguidade, porque o texto tem que ser claro, tem que ser objetivo. Ele não pode trazer ali segundas intenções, não pode trazer ali informações que você não possa compreender, que você possa, ao ler, você possa associar a outras coisas, você não possa compreender, ficar meio dúbio as informações. Então, ele tem que ser claro, objetivo e seguir todas essas regras aí. Prosseguindo, olha só. Prosseguindo, temos aí mais características. Eles são escritos por pesquisadores, olha só, pesquisadores, relembrando, são escritos por especialistas no assunto. Então, eles têm que compreender, têm que entender o assunto para poder escrever esses textos. Ele é dedicado ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então,
Os cientistas fazem essas análises, eles observam ali essas características do estudo, eles vão identificar ali esse estudo através de métodos científicos, vão fazer esse conhecimento, fazer um mapeamento, conhecer, estudar, e o especialista no assunto vai traduzir essa linguagem, uma linguagem mais difícil para pessoas leigas que não conhecem da ciência, eles vão facilitar no assunto, escrever um texto mais fácil para que você possa compreender. Uma pessoa como eu, uma pessoa como você, possa ler o texto e saber assim, dizer, poxa, a história dessa ave do terror é muito bacana, é muito legal, como ela viveu na América do Sul, o tamanho que ela tinha, o peso que ela tem, 300 quilos, ela chega a quase 3 metros, ela chegou à extinção porque começaram a vir animais da região norte, felinos, cachorros, e começaram a ter uma disputa por alimentação, não é isso? Teve uma disputa por uma alimentação, a alimentação ficou mais difícil e elas foram extintas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos relembrar aí agora o suporte. Vamos lembrar o suporte. Então temos o suporte aqui, ó, suporte mais utilizados para esse tipo de texto, as revistas, os jornais científicos, o que mais? Os livros didáticos também, os livros que você tem na escola, você também vai encontrar textos de divulgação científica, vai trazer as características da divulgação desses textos, aí vão trazer a linguagem verbal, associada à linguagem não verbal, trazendo ali uma linguagem mista, né, o infográfico, para você tanto ler quanto observar as imagens, associar e ter uma forma mais fácil de compreender essa informação. Outra situação é as plataformas de divulgação científica, também é um dos suportes. A televisão, a internet também, ele vai trazer essas características aí de informação. Muito bem. Então vamos analisar agora aqui mais um link. Vamos a um link aqui, falamos ali no primeiro link a respeito das aves do terror, que analisamos ali, aves que surgiram ali na América do Sul, elas foram extintas ali pela vinda de animais do norte. Foi informações que nós tivemos ali no nosso texto, não é isso? Agora vamos falar um pouquinho aqui, olha só. Integrantes da geração Z devem ultrapassar milênios em 2019. O professor não está nem aqui, o professor está mais para boomer, do que para ser um professor um milênio, né? O professor não está muito nessa geração, não. Então, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui, vamos já chegar. Agora vamos chegar ao texto. Está aqui, ó. Integrantes da geração Z devem ultrapassar os milênios em 2019. Fica um trabalho para você pesquisar aí qual é a sua geração. Se você é da geração Z, se você é da geração milênios, professora Joyce é da geração dos milênios, não é isso? Dos milênios são novinhos, aí tem 20 e poucos aninhos, né, professora? Não é isso? Não. Mais de 30, ela me falou aqui. Então, os milênios, olha aí, os integrantes da geração Z devem ultrapassar os milênios. Então, ele vai trazer essas informações, uma informação direta. Ele vai trazer aqui a data da publicação, nesse caso aqui nós estamos na Tribuna Literária, né? Ele vai trazer informações aqui de quê? Vai trazer as informações do grupo da publicação, quando foi atualizado, ele vai trazer aqui, olha, eu vou ler aqui a introdução desse texto para você. Ó. A geração Z, grupo de pessoas nascidas a partir de 2001, olha só, já sei que não sou da geração Z, está prestes a ultrapassar em números os milênios, que são indivíduos que vieram ao mundo entre os anos 80 e os anos 2000, são a geração milênios, olha só. É isso que indica a análise feita pela empresa de tecnologia Bloomberg, com dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Então, notem aí, ele traz informações aqui de organizações, traz informações aqui da ONU, das pesquisas que eles estão indicando aqui dessa geração do milênio, geração Z. Então, eles vão trazer essas pesquisas, vão informar tudo e
trazer num texto simples, num texto objetivo, num texto em que você possa compreender, que uma criança possa compreender, que um adulto possa compreender essa pesquisa científica. Muito bem, então foi o que nós tratamos hoje na nossa aula de hoje, falamos sobre gênero de divulgação científica.